Então eu vou te perguntar uma coisa. O que é talento? Um dom dado quando você nasce? Um físico bom que você ganhou ao nascer por pura sorte? Para mim, todas essas coisas não passam de diamantes brutos. Escutem. O talento é a habilidade de provar a sua própria capacidade. Alguém que sonha em mostrar a sua habilidade para o resto do mundo e dedica a sua vida para isso. Isso é um gênio. Essa foi a definição de talento para Ego, responsável por isolar centenas de jovens jogadores em um intenso centro de treinamento para criar o atacante de futebol perfeito, pois o Japão queria alcançar a tão sonhada taça da Copa do Mundo de Seleções, a qual jamais conquistou. Mas antes de nos aprofundarmos ao máximo no mangá de Blue Lock, gostaria de trazer essa definição para o nosso mundo real. E como sou um profundo amante do esporte, sei que esta é a discussão da década que foi dominada por dois monstruosos jogadores. De um lado, aquele que todos sempre identificaram como um gênio e ninguém discorda. Um baixinho argentino que encantou e dominou o mundo do futebol, seja pelo seu clube Barcelona ou por sua seleção argentina. Messi, sem dúvidas, a definição perfeita do gênio, aparentemente já nascendo com este dom e só precisando lapidá-lo. Por fim, conquistando a Copa do Mundo e incríveis 7 bolas de ouro. Já do outro lado, a definição do esforço. Quando você escuta esta palavra, ele imediatamente vem à sua mente. Um garoto que saiu de uma pequena ilha de Portugal para dominar os principais centros do futebol, sempre deixado um pouco de lado por ter um ego gigantesco e ser incansável na busca dos recordes. Mas Cristiano Ronaldo foi o único que conseguiu bater de frente perante a definição do gênio. Porém, será que isso foi resultado somente de seu esforço? É claro que esta discussão permeia intensamente os debates sobre futebol e com certeza vai durar por décadas. Mas o ponto que gostaria de chegar neste vídeo é que Messi sempre foi tão esforçado quanto Cristiano e o mesmo sempre foi tão gênio quanto o outro. Porém, o que os difere é a forma como chegaram a este nível. Inclusive, também acho que esta foi a conclusão que o autor de Blue Lock chegou, afinal a citação de ego que apresentei na introdução fala justamente sobre isso. Mas mais importante é o protagonista dessa história. E Izagi vai nos provar ao longo de mais de 200 capítulos que talento e esforço trabalham juntos, e somente com a presença dos dois que é possível o nascimento de um gênio. Quer saber como transformar seu esforço em talento ou vice-versa? Então fica comigo neste vídeo que vou te contar como essa é a única maneira possível de se chegar ao topo. Salve galera, eu sou o King e bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Blue Lock. Não se esqueça de seguir as redes sociais que estão na descrição e bora lá mangalizar. Bom, então vamos começar lá do primeiro capítulo da obra, onde somos apresentados a Yoichi Izagi. E o que podemos notar é que ele, como a maioria dos jovens de sua idade, é um apaixonado pelo esporte. Esse que é obviamente o primeiro passo se você quer ser um verdadeiro gênio de alguma coisa. Você só irá se dedicar 100% ou até mais que isso para uma coisa que você realmente goste. Já pensou o melhor cozinheiro do mundo não amar cozinhar? O melhor dançarino não gostar de dançar? O melhor corredor não amar correr? Você até pode ter algumas pessoas que são muito boas naquilo que fazem mesmo sem gostar, mas jamais elas serão as melhores. Ou até mesmo pode ocorrer de se chegar ao topo, mas perder o amor por aquilo quando se chega lá. E o que acontece? Você deixa de ser o melhor. Então o amor pelo esporte era o que sobrava para Izagi, mas ele precisava ser testado. E é aí que chega o primeiro filtro limando aqueles que jamais chegarão ao topo: a derrota. Não importa com que físico ou com que velocidade de raciocínio você nasceu, em algum momento você vai se deparar com pessoas que são melhores que você naquele momento. Talvez porque nasceram com algo a mais ou porque já estão em um estágio mais avançado de lapidação. Não importa como ou o que você seja, algum dia a derrota baterá em sua porta na caminhada até o topo. E a forma como você vai lidar com ela lhe permitirá progredir. Yoichi se achava muito bom naquilo que fazia e realmente era, mas quando sua primeira derrota chegou, o que foi que ele fez? Se eximiu de sua culpa e julgou como responsável seu colega de time, dizendo que se fosse melhor acompanhado conseguiria alcançar a vitória. E em suma é verdade, mas o que credencia Izagi a estar com os melhores?
É óbvio que um jovem jogador da Série D de um campeonato criando uma jogada de gol para seu atacante de Série D teria mais êxito se jogasse com um atacante de uma divisão maior. Porém, esse atacante superior já está acompanhado de outros jogadores de seu nível. Esses que irão criar uma jogada melhor que o jovem da Série D. Então, o que precisa ser feito é sua própria lapidação, criando mais jogada e de melhores níveis. Isso, inclusive, vai melhorar o aproveitamento de seu companheiro, o qual jogou inferior. Lembrando que o foco tem que ser em você, independente de quem o acompanha. Assim, se não seguirem o seu ritmo, logo serão deixados para trás na subida até o topo. E o que foi que justamente aconteceu na vida de nosso protagonista neste momento? O convite para entrar para o projeto Blue Lock. Isaac estava quase desistindo do futebol, mas resolveu dar mais uma chance pelo seu amor ao esporte, e foi lá que ele encontrou a resposta para sua primeira derrota. O primeiro teste foi o aprendizado para focar em si mesmo. Independente de quantos talentos maiores que ele naquele momento, tudo dependia única e exclusivamente dele mesmo. Assim, não importa se seu atacante é de Série D ou A, você tem que ser o melhor que conseguir ser sempre. Isso também responde muitos questionamentos dentro da comunidade de Blue Lock e do próprio futebol, julgando que o processo implementado de pensar em si primeiro seria um erro, sem pensar a parte benéfica que isso traz para o próprio jogador, que acaba culpando os demais por sua derrota. E é o que vimos na sequência de testes do projeto, onde foram feitos 5 times que jogariam entre eles e os 2 melhores passariam de fase. Porém, para os 3 que seriam eliminados ainda restava uma esperança, aquele que marcasse mais gols de cada um deles também passaria de fase. Isso obviamente causou um caos de início, já que todos queriam marcar para serem salvos independente do trabalho coletivo. Porém, em meio a esta tempestade, surge aquele que está mais focado em si mesmo do que o próprio teste. Sendo possivelmente o maior egoísta do Blue Lock até hoje, o jovem Baru se desprendia da baderna e resolvia o jogo sozinho, passando por todos e marcando seu gol. E o que mais impressiona era o que acontecia na sequência. Seu time, que era uma zona com cada um pensando em si, se organizou de forma a jogar para Barou, um ego tão grande e poderoso que poderia esmagar os de seus companheiros, fazendo eles pararem de pensar que poderiam sobreviver marcando gols, e focando em ser um time que poderia passar de fase em conjunto caso focasse em ajudar o maior egoísta do time. Assim, uma individualidade esmagadora fez surgir a coletividade. E isso segue com Barou até o momento atual do mangá na Liga Neo-Egoísta. Ele transformou o time de base do maior campeão italiano em seu. E isso vai acontecer com nosso protagonista também, mas esperem um pouquinho. Ainda na primeira fase de testes, Isaac se depara com outro tipo de rival, um garoto que talvez seria a definição perfeita para um gênio. Nunca foi um grande amante do esporte, mas devido a uma amizade, Nagi começou a jogar futebol e acabou se destacando por sua incrível técnica, que curiosamente ele nunca havia treinado. E ele realmente se sobressaiu de início, mas conforme os estágios de treino de Ego iam avançando, os outros jogadores ditos com uma técnica mediana conseguiam se equiparar à sua grande habilidade e frequentemente paravam suas jogadas. Foi aí que o pequeno gênio entendeu que somente sua técnica não faria dele o melhor jogador do mundo. A derrota precisou chegar para ele entender que precisava ir além, começando por se apaixonar pelo futebol e se esforçar ao máximo para evoluir em todos os outros quesitos. Isto até o fez abandonar seu amigo de infância que lhe apresentou ao esporte para se juntar à equipe dos melhores que lhe fariam subir o patamar. Então, o que estou apresentando até agora é a fase inicial dos jogadores do Blue Lock. Note que cada um tem uma particularidade diferente, uma grande noção tática como Isagi, um grande ego como Barou e um gênio como Nagi. Todos convergiam para o mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes, cada qual lhe faltavam peças que os outros tinham. É por isso que o melhor jogador do projeto até então é outro. E falando nele, como vocês definiriam Itoshi Rin? Um gênio? Um egoísta? Por esforço, um monstro tático? Na verdade, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele tem a habilidade técnica do mais alto refino, um grande objetivo para amar o esporte e ser tão egoísta para a realização do mesmo. E por fim, o seu esforço, ele está sempre procurando evoluir em todos os quesitos. Como vimos ele se esforçando na academia quando Isagi vai até ele para entender como aquele monstro funcionava. E além de tudo isso, ele entende algumas noções lógicas extremamente detalhistas que somente os mais experientes têm a percepção, como por exemplo o conceito da sorte. Em suma, tudo isso faz de Rin o
melhor jogador disparado do Blue Lock e, consequentemente, o modelo que os demais devem seguir. Então avançamos até a Liga Neo-Egoísta, onde selecionaram 5 dos melhores times do mundo com seu melhor jogador e seu time de base, colocando os jogadores que restaram do Blue Lock para tentar conseguir uma vaga nesses times e evoluírem ao máximo. E foi o que aconteceu, cada um chegando ao seu pico de momento através de seu próprio método. Nagi se esforçou ao máximo fazendo sua habilidade ficar assustadora, conseguindo marcar gols através de sua genialidade. Jabarou aumentou ainda mais seu ego, fazendo com que todo o time o qual foi destinado trabalhasse em prol de seus gols e ainda convenceu o melhor jogador do mundo a isso. Enquanto Rin continua em sua entoada de aperfeiçoamentos milimétricos em busca de superar seu irmão, ele já tem todas as ferramentas necessárias, só precisa lapidá-las. E quanto a Izagi, o que ele conseguiu até agora? Nosso protagonista nunca foi aquilo que chamamos de gênio, ele amava o esporte e se dedicava até um certo ponto àquilo, mas esbarrou em várias barreiras que o impediam de chegar ao topo. Foi então que o Blue Lock mudou tudo para ele, fez despertar seu ego adormecido e o inflamar. E a arma secreta de Yoichi para fazer com que isso aconteça é sua observação e adaptação. Ele é o melhor em observar o movimento de todos ao seu redor e trazer o que de melhor eles podem fazer para ele mesmo. E isso envolve duas coisas, sua genialidade em conseguir perceber quais são esses pontos e seu esforço em conseguir adquirir aquilo para ele. Como por exemplo a Metavisão, a mais nova arma que foi trazida pelos participantes dos times de fora do Blue Lock. Izagi percebeu que Kaiser estava muito à sua frente e logo descobriu por quê. A sua visão periférica o tempo todo fazia muita diferença. Então ele conseguiu fazer o mesmo e por um tempo se equiparou ao gênio alemão. Porém, como vimos, a primeira vez exigiu muito de Yoichi e ele desmaiou logo após a partida. Foi então que surgiu seu esforço e experiência. Ele continuou fazendo aquilo até que se tornasse o mestre e até conseguiu superar seus rivais neste quesito. Esse é o caminho que Izagi encontrou para superar os melhores. Ele é um devorador de características e habilidades desde Barou Rin Kaiser. Mas depois de algum tempo, somente esta nova arma não era possível para se marcar gols, então ele precisou evoluir novamente. Foi aí que veio o melhor desempenho, que é você se postar da melhor maneira possível dentro do jogo para que seu companheiro também consiga fazer a melhor jogada dele, e assim vocês a finalizam a gol. Isso só é possível se 2 ou mais companheiros conseguem acompanhar o mais alto nível de entrosamento. Senão o passe vai vir perfeito, mas você não vai conseguir receber porque não se preparou da melhor maneira possível. Mas o que acontece se todos chegaram a este patamar através de seu esforço contínuo? É aí que entra a genialidade. Foi isso que Izagi fez para marcar seu primeiro gol contra o time de Rin na Liga Neo-Egoísta. Todos de seu time fizeram seu melhor desempenho para pôr nosso protagonista na cara do gol, mas seus rivais Rin e Kaiser conseguiram fazer o mesmo e chegar a tempo para impedi-lo. Foi então que surgiu o improviso de um gênio. Numa jogada que até se parece muito com as de Nagi, ele conseguiu fazer uma finta em pleno ar e chutar com a outra perna. No mesmo movimento, a habilidade de um gênio para conseguir fazer a finta e seu esforço de horas treinando seu chute de esquerda para marcar seu precioso gol. E foi assim que surgiu o voleio de armas duplas. Com esta nova arma, Izagi percebeu que poderia ser imparável, não importando quem fosse seu marcador, ele conseguiria se livrar dele e chutar a gol. E não é o Noah, que é o melhor atacante do mundo e seu treinador, também percebeu isso, então alterou o time colocando mais jogadores que potencializem as jogadas de Izagi, lembrando muito que o esmagador ego de Barou faz. Agora Yoichi finalmente consegue visualizar um futuro qual supere Rin e se torne o melhor jogador da liga. Mas agora vamos voltar a Messi Cristiano. Você consegue perceber semelhança com os personagens de Blue Lock? O ego impiedoso para fazer todo o time jogar para si, o esforço máximo para sempre estar no melhor físico e melhor mental, e a genialidade de se tirar algo da caixa no momento de maior pressão. É óbvio que se Messi não fosse tão esforçado quanto o Cristiano e o mesmo não fosse tão genial quanto o outro, eles jamais conseguiriam chegar ao patamar que chegaram. Você até pode achar um mais do que o outro em alguma coisa, mas não dá para tirar isso deles. E esse é o futuro que Yoichi Izagi conseguiu visualizar, o esforço e a genialidade para se tornar o melhor jogador do mundo.